No dia seguinte ao incêndio que consumiu o Museu Nacional do Rio de Janeiro, um sentimento era constante. Foi uma perda muito difícil, né, para todo mundo. Que quem pôde vir para cá e conhecer o museu conseguiu. Agora, as próximas futuras gerações não vão conseguir mais entender o que foi esse museu. É dia do biólogo, é um dia do biólogo, assim, particularmente muito triste, porque o que a gente está vendo aqui é fruto do descaso de muitos anos. As palavras dos estudantes Miguel, da Escola Dom Pedro, e de Jorge Marçal, do curso de Biologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, expressavam o sentimento de centenas de pessoas que foram ao palácio localizado na Quinta da Boa Vista, zona norte do Rio de Janeiro, após o incêndio que destruiu praticamente todo o acervo construído em 200 anos, mas que contava milhares de anos de história. A também estudante do Serviço Social da Universidade, Tatiani, que mora próximo ao prédio, lembrou como foram os primeiros momentos na noite do domingo. Quando eu cheguei, já tinha uma turma tentando tirar o que era possível das últimas salas, porque aqui o fogo já vinha se alastrando por esse segundo andar, tomando a lateral. A gente ficou preocupada com uma sala onde tinha material em álcool e formol, né, por ser altamente inflamável, e aí tentamos retirar esse material e levar para uma outra região mais afastada, fora da estrutura do museu, né? E aí, quando estávamos fazendo isso, uma parte, o fogo já havia tomado lá atrás também e perigava desabar determinadas partes. A gente teve que parar e sair. Nesse primeiro dia, sem o Museu Nacional, muitos afirmavam que não foi o acaso o responsável pela tragédia. Professores e alunos relatavam as dificuldades que o local enfrentava por conta da falta de recursos, causada principalmente pela aprovação da PEC do teto de gastos. A estudante Júlia, também da UFRJ, lembrou que foi o terceiro incêndio em prédios da instituição federal. O orçamento de manutenção do Museu Nacional por ano custa menos do que um juiz recebe por mês. E não tem dinheiro. O museu recebeu R$54 mil esse ano para orçamento, sendo que em 2013 ele recebia R$350 mil. A mesma opinião foi compartilhada pela professora da Faculdade de Educação da UFRJ, Cláudia Pitinini, que, emocionada, falou sobre como surgiu a paixão pela educação. Eu me tornei bióloga porque eu vim aqui com meu pai a partir dos 5 anos de idade. A gente aprendeu o que era ciência, eu aprendi, meus irmãos aprenderam o que era ciência nesse espaço, de conservação. A professora Adriana Facina, do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social do Museu Nacional, analisou a situação. Não havia investimento e também não havia nenhum tipo de preparo para lidar com uma situação dessa, né? Então, é como se a gente tivesse sido bombardeado pelo próprio Estado brasileiro, né? A preocupação dos estudantes da instituição agora é quanto ao futuro. Inara, do curso de Botânica, disse que estava consternada, pois em apenas 5 horas, 200 anos de investimento na história foram apagados. A gente tem pesquisas em desenvolvimento de mestrado, de doutorado, projetos de extensão que aconteciam aqui dentro do museu e simplesmente agora a gente não sabe como é que vai ser. O dia seguinte ao incêndio que eliminou o acervo de mais de 20 milhões de peças, que destruiu pesquisas que ajudaram a construir o nosso hoje e viabilizam avanços para o futuro, o povo não teve acesso fácil. Numa espécie de despedida, o espaço ao redor do prédio em ruínas foi literalmente invadido pelo público. O palácio foi interditado pela Defesa Civil. Nesta segunda-feira, o governo anunciou o repasse de R$10 milhões com o objetivo de reconstruir a estrutura. Do Rio de Janeiro, Valéria Rodrigues.